Uma das maiores virtudes que o ser humano tem é a capacidade de acreditar e confiar nas pessoas. E um dos maiores defeitos que o ser humano tem é a vulnerabilidade de acreditar e confiar nas pessoas. A história está repleta de vigaristas que inspiraram filmes, livros e até culturas. Um exemplo disso foi o próprio Frank Abagnale, que inspirou o filme Prenda-me se for capaz. E quando falamos de hackers, são tantas histórias que é até difícil dizer qual foi o maior hacker do mundo. Inclusive porque muitos acreditam que o maior hacker é aquele que nunca foi pego. Mas você já parou para pensar em qual foi o maior golpe da história? Em 1821, um homem chamado Gregor McGregor chegou a Londres contando a história de uma nação latino-americana. Tá, mas o que fez esse general escocês sair da América Central para ir até a Inglaterra? Na verdade, ele foi para Londres com uma oportunidade única. Ele simplesmente descobriu a nova Terra Prometida, um país chamado Poitiers. McGregor falava que Poitiers era incrível, o lugar mais surpreendente do mundo, mas como os ingleses poderiam ter noção desse lugar? Era simples, através do livro escrito pelo capitão Thomas Strangeways. No desenho do litoral de Mosquito, estava incluindo o território de Poitiers. E lá falava que os rios eram forrados de ouro puro e o solo era tão rico que era capaz de produzir 3 colheitas por ano. Os ingleses ficaram espantados, todos queriam comprar uma terra em Poitiers. E assim, Gregor McGregor abriu um escritório em Londres, desenrolou a bandeira de Poitiers e até compôs uma canção chamada O Emigrante de Poitiers. Terra maravilhosa de riqueza e alegria, local de descanso que abençoa os fadigados. Vamos juntos para Poitiers. E assim, bancos, grandes investidores, pequenos investidores e vários governos da Europa estavam todos juntos cantando. Vamos juntos para Poitiers, e todos comprando terra, pois vamos juntos para Poitiers. E só existia um problema em tudo isso. Poitiers nunca existiu. Porém, uma parte significativa da Europa, principalmente dos ingleses, tinham trocado libras esterlinas por dólares de Poitiers e também comprado pedaços de terra. E caso você esteja pensando, mas não existia um local físico que era onde ele estava chamando de Poitiers? Sim, esse local ficava entre Honduras e Nicaráguas. E foi assim que o vigarista Gregor McGregor conseguiu, convertendo para os dias de hoje, mais de 20 milhões de dólares, o que daria mais de 100 milhões de reais. Mas espera aí, cara, e o Capitão Strangeways que escreveu o livro? Então, esse capitão era o próprio Gregor McGregor. Ele inventou literalmente tudo. E não existe um consenso mundial da qual todos acreditam que o maior golpista da história foi o Gregor McGregor. Na verdade, muitos acreditam que foi o Victor. O Victor Lustig, esse safado nasceu no dia 4 de 1 de 1890 na Áustria-Hungria, ou seja, ele era um austro-húngaro. Eu disse na época, pois atualmente esse mesmo lugar se chama República Tcheca atualmente. E esse safado usou mais de 40 nomes diferentes durante toda a sua vida, mas vamos conhecê-lo apenas como Victor, que é o seu nome mais famoso. Em 1925, quando ele estava em Paris, ele leu um artigo de um jornal falando dos problemas de manutenção da Torre Eiffel. E assim ele percebeu que a Torre Eiffel estava ficando em desuso e estava ficando cada vez mais caro mantê-la. Então, ele falsificou as credenciais do governo francês e se apresentou como diretor-geral da administração da Torre Eiffel e vendeu a torre para um camponês. Ele vendeu a torre exatamente para um homem que não se sentia bem de estar na sociedade, pois era um camponês simples e no momento em que ele descobrisse que ele havia sido enganado, ele sequer iria contar para a polícia. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas sabe o que havia em comum entre McGregor e Victor? Não o fato de que ambos eram ricos, inteligentes, poliglota e muito confiante, mas sim a maneira como eles aplicavam os golpes. A melhor maneira de fazer a vítima cair em papo de um espertalhão é fazendo ela acreditar que está sendo a esperta. Jordan Belfort, o homem que inspirou o filme O Lobo de Wall Street. A sua estratégia era vender ações tostão. A sua estratégia era vender ações lixos para carteiros, encanadores, lixeiros, ou seja, para pessoas que não tinham uma boa instrução financeira. Mas ele não ganhava 1% como ele ganhava no pregão normal. Ele ganhava 50% nessas ações tostão. Mas como as ações tostão não tinham valor de mercado, valiam centavos, ele precisava usar alguma estratégia para fazer as pessoas acreditarem que estavam sendo espertas. Então, o Jordan Belfort fazia mais ou menos assim.
Alô? Alô? Tudo Oi, bem? ô Opa, boa Gerson, o tarde. telefone aqui Já tá tocando atendeu, aqui. já atendeu, senhor. Ah, já atendeu, Gerson, já atendeu. Aqui quem fala é o Tá Jordan falando com Belfort. quem? Eu sou Eu tô corretor falando de com o valores. Com quem Jordan. eu falo, por gentileza? É Josébson, tá falando com o Josébson. Senhor Josébson, não é isso? É. Então, eu sou corretor de valores. Ah. E, senhor, a empresa Califas Motel está sendo negociada a apenas 6 centavos e tem um grande potencial de valorização na Bolsa de isso aí. Valores. Ah, é aquele negócio de ação, né, de bolsa, né? Eu comprei um tempo atrás aí, eu tenho os cadastros aí, tudinho aí. Como assim, senhor? O senhor está com todos os seus dados cadastrados aqui nessa empresa? É isso mesmo. Nesse caso, senhor, deixa eu lhe apresentar a maior oportunidade do século. A empresa Califas Motel está sendo negociada pelo menor preço da sua história. Senhor Josébson, eu não peço que o senhor me julgue pelos meus resultados, mas sim pelas minhas falhas. Até hoje eu já indiquei 47 ações. 46 tiveram um potencial de mais de 100% de valorização e ganharam mais de 500% todos que investiram. Somente um não teve essa valorização, pois ele investiu apenas $10.000 e ficou multimilionário. Eu tô entendendo, Jordan, eu tô entendendo. É como você lê, não. Teve um tempo atrás com um menino aí dessa tua empresa aí, ele falou aí de um tem potencial de crescimento, tudo. Eu deixei tudo aí, me deixei meu nome completo aí. Pode procurar aí, Jobson da Silva Furtado, meu CPF é 037 075 030 62. Eu deixei meu número de banco, deixei tudo aí com o menino investir aí. Ele disse que a empresa declarou falência, um negócio assim, não sei o que é não, mas ele disse que tá tudo tranquilo pra mim, que tá tudo correndo certo. Entendi, senhor Josébson. Senhor, eu tenho uma excelente notícia. Eu procurei o seu nome aqui no sistema e já encontrei. E como eu estava dizendo ao senhor, as ações da Califas Motel está sendo negociada a apenas 6 centavos e tem um potencial de chegar a $6 ainda esse ano. O senhor investindo apenas $10.000 poderá se tornar milionário esse ano, senhor Josébson. Eu tô entendendo, Jordan, é que eu não tenho dinheiro pra essas coisas não, sabe? Mas vamos fazer assim, eu deixei meus dados tudo aí. Faz um empréstimo aí de 10 mil no meu nome aí faz um empréstimo aqui, eu tenho umas galinhas aqui pra vender, né? Eu tenho um potencial de valor, negócio aí que você falou aí, né? Então, é muito dinheiro, né? Que dá pra fazer, né? Milhão, né? Então, faz um empréstimo aí no meu nome aí e pode ser até mais, Jordan. Eu dou meu jeito aqui, eu pego emprestado aqui com os vizinhos aqui, depois quando esse negócio aí que você falou aí, negócio fizer aí, eu pago eles aqui, tá bom? Ok, senhor. Meu nome é Jordan Belfort e o senhor não vai se arrepender do seu investimento. Uma boa tarde. Ou seja, os golpistas amam aplicar o golpe do pagamento adiantado. É muito comum, principalmente vindo de prisioneiros ligando para as pessoas. Outro golpe bem comum é o pump and dump, ou seja, inflar e largar. Esse golpe acontece da seguinte maneira: você influencia as pessoas a comprarem algo que não tem nenhum valor, mas fazendo elas acreditarem que tem valor. E então, quando o preço subir, você larga no topo. Isso é muito comum, principalmente se tratando das shitcoins, se tratando de criptomoedas. Ou seja, a criptomoeda está valendo 1 centavo e agora todo mundo está falando que ela tem muito potencial de valorização. Daí você decide comprar, mas quando você compra, ela não está valendo 1 centavo, está valendo R$1. E por incrível que pareça, você acaba de comprar e o preço da criptomoeda cai novamente para 1 centavo. Ok, mas esse golpe dura pouco tempo. Seria possível criar um golpe desse que durasse dias, semanas, meses, talvez até anos? Em 1920, Charles Ponzi criou o sistema Ponzi, que prometia dobrar o seu investimento em 90 dias garantido. Para você entender, vamos fazer uma pirâmide. Na base da pirâmide, eu investi R$100 e no mês seguinte eu preciso ganhar o dobro, ou seja, R$200. Agora imagina uma rentabilidade de 100% ao mês, na qual todos os meses eu vou reinvestir todo o dinheiro. Segue a sequência dos números: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Se eu tivesse investido apenas R$1 e reinvestindo 100%, no total do ano eu teria feito R$2.048. Tá, mas essa rentabilidade é totalmente fora do natural. Como o sistema Ponzi conseguiu se sustentar por tanto tempo? Porque as pessoas não sacavam o dinheiro ao mesmo tempo. Se todas as pessoas decidissem sacar o dinheiro ao mesmo tempo, não teria dinheiro para pagar todo mundo.
E foi exatamente isso o que aconteceu. E se eu te falar que esse mesmo golpe está acontecendo nesse exato momento e ainda é protegido pela lei? Você já ouviu falar do sistema de reservas fracionárias? Para entendermos isso, vamos primeiro entender como os bancos ganham dinheiro. Na teoria, o banco ganha dinheiro através do spread bancário. Por exemplo, Ricardo depositou R$1.000 no banco e ganharia uns juros de 10% ao ano, ou seja, no total do ano ele ganharia R$100. Manuel, devido ao seu empreendimento, precisava de exatamente R$1.000 para abrir a sua padaria. Então, o banco emprestou os R$1.000 para Manuel, cobrando 20% ao ano. Percebeu a diferença? O Ricardo, como ele depositou os R$1.000, ele vai ganhar 10%, mas o Manuel vai pagar 20%. Ou seja, o banco, somente por ter sido o intermediador entre os dois, ele vai ganhar 10%. Ok, mas não existe nenhuma fraude nisso. Tudo bem. O problema é que o banco percebeu que, igual Manuel, haviam muitas pessoas querendo dinheiro e não tinha pessoas como o Ricardo depositando dinheiro. Daí eles conseguiram na lei uma maneira de emprestar dinheiro para Manuel, mesmo sem ter nenhum Ricardo colocando dinheiro. Então, literalmente, o banco empresta o dinheiro que ele não tem. E talvez você pense, mas peraí, isso não seria mais ou menos como o sistema Ponzi? É exatamente igual ao sistema Ponzi. E talvez você agora esteja com medo. Peraí, mas então se todas as pessoas forem sacar o dinheiro do banco ao mesmo tempo, o banco quebra e eu perco todo o meu dinheiro? Não exatamente. Entenda bem, os bancos têm o auxílio do Banco Central. Ou seja, se ocorrer uma grande crise, muitas pessoas quiserem sacar o dinheiro ao mesmo tempo, entre outras variáveis, simplesmente o Banco Central empresta dinheiro para os bancos. Peraí, e quem é que se lasca para pagar os bancos e os bancos central? Exatamente, querido, é você. Essa palhaçada de os bancos emprestarem o dinheiro que ele não tem se chama depósito compulsório. Atualmente é de algo por volta de 15 a 20%. Por exemplo, se você depositou apenas 150 ou R$200, o banco pode pegar esse teu dinheiro e emprestar 1.000. Tá, agora vamos imaginar que você decidiu criar o seu próprio dinheiro. Você vai lá, pega um dinheiro e cria igual a um original. Vai dar certo, né? Artigo 289 do Código Penal. Você pode levar de 3 a 12 anos de prisão, sem contar com a multa por estar falsificando dinheiro. Pois é, o banco faz a mesma merda. Não recebe multa nenhuma e, para piorar, se todo mundo tentar sacar ao mesmo tempo, ele ainda tem o auxílio do Banco Central. Espera aí, então quando estamos falando de bancos, estamos falando de bolsa de valores. Então esse é o maior golpe da bolsa de valores? Não. Antigamente, as corretoras cobravam corretagem. E hoje tem corretagem zero. E como é que as corretoras ganham dinheiro? Bem no início, elas ganhavam dinheiro com taxas de abertura de conta, manutenção, sem contar as taxas de custódia, negociação e até saque. Só que engraçado é que atualmente muitas corretoras não cobram nada disso e nem corretagem. É simples, as corretoras têm taxas, porém estão escondidas. Por exemplo, as corretoras ganham muito dinheiro através do float, ou seja, quando você deixa o seu dinheiro parado ali na corretora, está rendendo 100% do CDI para ela. Então sim, as corretoras trabalham com o seu dinheiro antes de você investir. Mas não tem nada de errado nisso. As corretoras também ganham no spread da distribuição de produtos, taxas embutidas nas subscrições e ofertas de IPO, taxas sobre os fundos de investimento, principalmente administração, e também dos cursos das corretoras. Ok, mas até o momento eu não falei de nenhuma fraude que a corretora faz. Mas para você entender a fraude, você primeiro tem que entender uma coisa muito importante: a fraude dos coaching. Você com certeza sabe o que é um coach. Talvez não no nome, mas na prática sim. Alguns exemplos de coach seriam um treinador de futebol, o professor de La Casa de Papel, ou seja, um coach seria tipo um professor particular. É um pouco mais do que isso. Por exemplo, você ter um psicólogo particular para te ajudar é simplesmente maravilhoso. Mas o coach a qual eu me refiro aqui é aquele que vende curso de como ganhar dinheiro e ganha dinheiro vendendo cursos de como ganhar dinheiro. Ou seja, ele vai te vender um curso ensinando a como ganhar dinheiro, mas a maneira de ganhar dinheiro é vendendo um curso de como ganhar dinheiro. E daí você vai vender um curso de como ganhar dinheiro. E quem comprar o curso de você vai novamente vender um curso de como ganhar dinheiro. E a fraude está exatamente em não haver nada de valor ali. Não é como se estivesse vendendo um curso de edição, um curso de canto, um curso de inglês. Basicamente, a maneira de ganhar dinheiro é revendendo o curso. Porém, com o passar do tempo, muitos perceberam que existia uma maneira melhor de fazer essa fraude
não parecer fraude. Ao invés de eu te ensinar a como ganhar dinheiro, o que já estava ficando um tanto batido, eu vou te ensinar algo que dá para você ganhar dinheiro. E daí surgiram vários cursos como milionário com blogs, milionário com canais no YouTube, milionário criando aplicativos e atualmente milionário com day trade. Entenda bem, se uma pessoa consegue fazer algo por volta de 10 mil reais operando o mercado financeiro por mês, ele pode fazer no mínimo 1 milhão por mês, de várias maneiras. Por exemplo, existe uma pessoa que vende curso de day trade aqui no Brasil que ele já tem mais de 50 mil alunos e o seu curso custa bem mais do que R$1.000. Sim, eu estou te falando que essa pessoa já faturou mais de 50 milhões de reais apenas com seus cursos. Ou melhor, apenas com um dos seus cursos. Sem contar o valor que cobram pelas mentorias, que pode passar facilmente de 10 mil reais. Legal, ficar 2 horas com uma pessoa e ganhar 10 mil é uma grana boa, mas será que não tem uma maneira mais inteligente de ganhar mais dinheiro nesse mesmo período de tempo? Ah, como tem! Através das salas de sinais. Há uma pessoa que vende curso de day trade aqui no Brasil que ele tem mais de 1.000 pessoas na sua sala de sinal. E a sua sala de sinal custa mais de R$1.000. Ou seja, ele ganha mais de 1 milhão, independente se ele ganhar ou perder dinheiro operando, apenas pelas pessoas que pagam a sala de sinal. Mas o que mais dá dinheiro para os vendedores de cursos de day trade, swing trade, position trade e assim por diante, nem é nada disso. É algo que junta esse vendedor de cursos com a corretora. Primeiramente, é importante você saber que muitos dos que vendem cursos de mercado financeiro usam contas demo, ou seja, aquele dinheiro que ele ganhou não é real. E isso acontece de duas maneiras. Uma, ele faz uma edição no próprio vídeo, o que às vezes dá para desconfiar, e a segunda, que é a maior sacanagem, a corretora é que cria uma conta falsa para ele. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E daí, quando você se cadastra naquela corretora em questão, o que vai acontecer é, aquela corretora vai te estopar ou vai fazer as tuas ordens travarem ou qualquer coisa do tipo, e daí, essa pessoa que estava usando a conta falsa, ela vai ganhar uma porcentagem sobre o spread. Eu vou te explicar melhor. Vamos supor que você entrou em uma operação e caso você viesse a perder, você iria perder R$20. Pois bem, como você se cadastrou pelo link que alguém deixou na descrição, aquela pessoa vai ganhar 2% sobre a sua perda. Mas peraí, como assim a corretora vai fazer eu perder o dinheiro? Como ela faz isso? Daqui a pouco eu vou te explicar, mas antes eu vou te explicar uma nova alternativa que criaram de fazer você perder dinheiro e ainda achar que está ganhando. Não é zoeira, é realmente isso. E essa maneira é através dos robôs que operam por você. E uma das maneiras de fazer isso é fazendo o robô ter uma taxa de assertividade sendo altíssima, algo por volta de 90%. Então a operação acabará sendo mais ou menos assim. Primeira operação ganhou R$5, segunda ganhou R$10, terceira ganhou R$6, quarta ganhou R$18 e na quinta você perdeu 40. Ah, quando somar tudo que eu ganhei e que eu perdi, é claro que eu saí no positivo, não é? Não. Quando somar tudo, você ganhou 39 e perdeu 40, ou seja, você perdeu R$1, sem contar com todas as taxas que você vai ter que pagar. Tá, mas peraí, eu ainda não entendi como é que eu perco meu dinheiro através do spread e também desses robôs, como eles fazem eu perder o dinheiro, tá? Para te explicar isso, você tem que conhecer o RLP, um sistema safado que tem pouca gente falando a verdade. Tá, mas que desgrama é RLP? RLP significa Retail Liquidity Provider, ou seja, provedor de liquidez do varejo. Eu sei, você continua sem entender o que seria RLP, tá bom. Eu vou te dar um exemplo prático. Caso você esteja operando no mercado brasileiro mini índice ou mini dólar, vamos supor que você quer entrar na operação nos 100 mil pontos, mas não tem lotes ali para você entrar na operação, por exemplo, comprado. Daí, a própria corretora vai te fornecer liquidez, ou seja, você não quer entrar comprado, então a própria corretora vai vender para você, fazendo sempre ter ordens no book. Então isso é maravilhoso, as ordens serão lidas sem ter aquela diferença de 1, 2 pontos, serão lidas exatamente no lugar que eu coloquei a ordem. Isso é maravilhoso, não é? Não. Quando você ativa a RLP, você está dizendo para a corretora exatamente onde você entrou, aonde é o teu alvo e aonde é teu stop. Literalmente a corretora sabe aonde é o teu loss. Ah, qual é, Gemerson? Tu vai me falar agora que a corretora manipula o mercado para fazer com que as pessoas percam dinheiro? Cara, você não vai dizer uma coisa dessa, não é? Cara, pensa bem, as corretoras movimentam bilhões, elas não precisam ganhar R$20 de uma pessoa, cara. Você não vai dizer uma coisa dessa. De uma pessoa não. Mas e se tiver um grupo grande de pessoas que entraram na operação e a corretora perceber que se fizer o mercado cair, elas vão ganhar milhões ou até bilhões nessa movimentação? Será que ela não faz? Bem, não
não vou afirmar nada, né? Não tenho como provar nada. Tirando o fato, né, de que teve uma corretora aí que teve que pagar 1 bilhão de multa, porque segundo alguns indícios ela manipulou o mercado faturando mais de 50 milhões. Mas eu não tô afirmando nada. Mas como é possível manipular o mercado? Assim nós chegamos nos HFTs, ou seja, High Frequency Trading, a maneira mais poderosa de fazer dinheiro, talvez, de todas no mundo. Mas primeiro vamos entender o que seria um HFT. Se você já assistiu filmes como O Lobo de Wall Street, você sabe o que é um pregão viva voz. Sim, era aquela confusão com várias pessoas gritando as ações que querem comprar. Mas em 2005, isso acabou. Daí, o pregão passou a ser online, ou seja, você pode operar o mercado financeiro da sua casa. Isso é maravilhoso, não é? Nem tanto. Os HFTs são robôs. Na verdade, algoritmos de alta frequência, High Frequency Trading. Ou seja, os HFTs podem fazer centenas, talvez milhares, quem sabe até milhões de operações por segundo. Sim, eu literalmente estou te falando que todos os dias na bolsa de valores existem robôs que estão fazendo milhões de operações no mesmo período de tempo em que você não consegue nem fazer uma. E qual é a sua chance contra um HFT? Calma que a situação ainda piora. Porque a questão não é, será que você opera melhor do que um HFT? Não é isso. A questão é, e se o HFT manipula o mercado para ganhar o teu dinheiro? Qual é a sua chance? Os primeiros HFTs que operam na casa dos segundos surgiram nos Estados Unidos na década de 90. E caso você pense que a atuação dos HFTs não são muito grande nas bolsas no mundo, 80% de todas as negociações são de HFTs. Em 2010, um investidor posicionou várias ordens de vendas de contratos futuros em uma bolsa americana. Ok, até o momento não tem nenhum crime. O total de dinheiro que ele investiu daria 200 milhões de dólares, isso, 1 bilhão de reais. Só que foi reposicionado mais de 19 mil vezes em poucos minutos. E assim, o mercado caiu 9% em poucos minutos. Eu sei que 9% pode parecer pouco, mas não é. Embora muitos afirmem de pé junto que não houve manipulação no mercado, nós sabemos que houve sim. O que aconteceu ali se chama spoofing. Mas te explicar spoofing na bolsa de valores seria um pouco complicado, então vou te explicar de uma maneira mais simples, através do leilão. O leilão não se preocupa com ordem de chegada. Você chegar primeiro não significa nada. Quem leva é quem aceita pagar mais caro. Então, esse carro aí está tendo a sua primeira oferta de 20 mil. Um outro cidadão falou 21. Daí, outro cidadão levantou e disse 30. Uau, 30? Outro cidadão falou 31. E outro cidadão falou 40. E daí outro cidadão falou 41 e o carro foi vendido. A questão que tá é que nessas ofertas que foram subindo de preço, havia sido a mesma pessoa que tinha dado a oferta inicial. Ele só queria fazer o preço do carro subir, pois na verdade ele é o dono do carro. Isso é o spoofing. Os robôs manipulam o mercado, fazendo ele subir 1, 2, 3 centavos ou cair 1, 2, 3 centavos e liquidam todas as suas ordens. Aí você pode pensar, peraí, mas 1, 2, 3 centavos apenas para você, querido. Para esse robô que está posicionado em milhões de ordens, é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, uma piscada de olho leva 400 milissegundos e alguns investidores começaram a alocar servidores dentro do próprio prédio da bolsa, mesmo que custasse 30, 50 vezes mais caro. Mas por quê? Lembra que uma piscada de olhos leva 400 milissegundos? Então, esses HFTs operam em 1 milissegundo, ou seja, 400 vezes mais rápido do que uma piscada de olhos. Ok, mas e como os HFTs iriam saber onde estão minhas ordens? Bem, os donos dos HFTs pagam as corretoras para passar essa informação. Isso se chama pagamento por fluxo de ordens. E para piorar, isso é legalizado. Tá começando a entender agora por que tem taxa zero? Você não está pagando a taxa, mas está pagando sim de outra maneira. E hoje em dia tem uma maneira bem interessante de conseguir a mesma informação, através das RLPs. Peraí, Gemerson, então você está afirmando que o mercado é manipulado? Sim, mas existe outra manipulação que está acontecendo desde quando os primeiros seres humanos apareceram no mundo. A manipulação através da fé.
cerca de 60 mil anos atrás foram encontrados os primeiros registros religiosos. No início, as religiões ainda não eram espirituais. Na verdade, as religiões seriam o equivalente a um complemento do homem com a natureza. Então, no início, as religiões tentavam explicar a morte de uma maneira natural. E por isso, era muito comum encontrar nas sepulturas um buraco voltado para o oeste. Mas por que isso? Isso se chama buraco da alma. Eles acreditavam que o espírito poderia ficar saindo e voltando desse buraco para dentro da sepultura. E a razão dele ser voltado para o oeste é simples, porque é onde o sol se põe. Então, como o homem no início estava tentando entender a natureza, os primeiros deuses eram exatamente o deus do sol, o deus do fogo, o deus da chuva, o deus do trovão, o deus dos raios. Então houve uma transição entre os deuses serem fenômenos da natureza a serem entidades superiores. E assim houve aquela transição de animismo para antropomorfismo e depois para mecanicismo. Ou seja, as religiões mais avançadas tinham maneiras mais refinadas de saber como seguir os seus deuses, até com livros escritos o que deveria e o que não deveria fazer. E eu não vou entrar no ponto se esses livros foram manipulados. E existiam diferentes maneiras de compreender os deuses através das religiões babilônicas, incas, maias, celtas, ou seja, o mundo agora vivia na era teísta, na era de acreditar nos deuses. Mas existem três tipos de teísmo: o politeísmo, que é a crença em vários deuses, o monoteísmo, que é a crença no único Deus, e o enoteísmo, que é uma mistura do politeísmo com monoteísmo. Ou seja, no início o mundo era politeísta e depois ele passou a ser monoteísta. Não necessariamente passou a ser, ainda existem muitas religiões politeístas, mas as três maiores religiões do mundo que se trata do cristianismo, islamismo e judaísmo são religiões monoteístas. Eu até poderia te explicar aqui que tanto o cristianismo quanto o islamismo e judaísmo acreditam no Deus de Abraão, ou seja, as três acreditam no mesmo Deus, mas o vídeo ficaria enorme e não é a proposta desse vídeo. Mas interessantemente, tanto os judeus quanto os muçulmanos acreditam que os cristãos modificaram o livro sagrado, assim como os protestantes acreditam que a Bíblia católica está errada. Por isso a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. Então sim, eu estou falando que o sistema religioso está cheio de manipulação, e eu não vou adentrar sobre os detalhes desse assunto, pois levaria horas de conteúdo e não daria nenhuma introdução. Mas o que eu quero te passar aqui é como as religiões conseguem manipular os fiéis para ganhar muito dinheiro através do comércio da fé. Acontece da seguinte maneira: Ricardo pegou uma doença gravíssima, uma doença que a medicina não tem cura, e ele descobriu que o pastor Arnaldo tem a solução. Na verdade, não é o pastor Arnaldo que tem a solução quem tem é Deus, mas o pastor Arnaldo é um vaso, não, é um vagabundo, safado, ladrão, pilantra, mas digamos que ele é um vaso na mão de Deus. Então o pastor Arnaldo vai oferecer o sal que foi retirado de Israel e vai vender esse sal por apenas R$500. Para você que está doente, precisando de uma cura urgentemente, parece que esse sal é milagroso, quando apenas se trata de um sal normal como qualquer outro. Então assim, muitos falsos profetas vão se aproveitar da sua fragilidade, podendo ser fragilidade financeira, emocional, intelectual, te vendendo sal, lenço e água por preço caríssimo, e também te forçando a dar o dízimo, dizendo que quando você não dá o dízimo, você está roubando a Deus e vai para o inferno, porque assim está escrito em Malaquias. E o pior é que esses filhos da puta conseguem ganhar os processos judiciais porque simplesmente eles vão alegar que as pessoas deram aquilo como oferta. Se você está tentando dizer que estão tentando roubar, eles poderão dizer: como assim, você está duvidando da minha fé? Você está duvidando daquilo que eu acredito? Esse lenço aqui foi um lenço que foi passado sobre as chagas de Jesus. Esse lenço tem uma representação espiritual de que pode curar todas as enfermidades. Eu não estou vendendo esse lenço, apenas as pessoas estão ganhando o lenço de forma gratuita, o lenço abençoado, e estão ofertando com R$500. Ou seja, o desgraçado pode vender um pedaço de papel na qual ele está chamando de Bíblia por um preço muito maior, ele pode vender uma santa de madeira por um preço muito maior, e se você quiser protestar em cima e você quiser denunciá-lo, ele vai falar que você está escarnecendo de objetos e cultos religiosos, e você pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia. E assim tem tantos testemunhos falsos na qual você não pode protestar, porque se você fizer isso, você pode acabar preso. Infelizmente eu não posso entrar em detalhe, mas no YouTube está cheio de canais de podcast
e entre vários outros canais vinculados a finança e empreendedorismo, da qual uma pessoa paga 10, 15, 20, 30 mil reais para a pessoa fazer uma entrevista com ele, e daí essa pessoa vai fazer uma entrevista na qual conta como faz milhões todos os meses para depois vender um curso. E claro, um curso porcaria que não ensina nada, só faz enrolar. E sem entrar em muitos detalhes, quando eu estou falando de testemunhos falsos em principalmente podcasts ou em algum outro canal, eu estou falando na maioria das vezes em PLR, dropshipping e opções binárias. E para te explicar tanto a fraude do dropshipping quanto das opções binárias, realmente é necessário um vídeo inteiro sobre isso, porque é bem mais amplo do que parece. Mas o ponto é, para você cair em uma fraude, são através de 3 maneiras. A primeira é te oferecendo algo que parece ser tão vantajoso para você que se torna quase uma oferta irresistível. A segunda é ganhando a tua confiança. É fazendo você acreditar tanto naquela pessoa, na integridade daquela pessoa, que você pensará que aquela pessoa nunca iria te roubar. E aí sim ela te rouba. E a terceira e mais vantajosa maneira de ficar milionário ou até bilionário com fraude é fazendo o que eu citei anteriormente, só que ao mesmo tempo. Ou seja, você vai falar de uma promessa absurda e vai falar como se fosse um amigo da pessoa. Você vai conseguir aquela amizade e não parece que você está vendendo um curso, parece que você está compartilhando uma experiência de vida, compartilhando uma mudança de vida, compartilhando uma vida melhor, quando não, você está apenas querendo vender uma mentira mesmo. Ou seja, eu estou te falando que as maiores fraudes não vêm daquelas pessoas que você já desconfiava, vêm exatamente daquelas que você acreditava de todo o coração, que você dava todo o crédito, que você acreditava piamente que aquela pessoa era íntegra. Ou seja, eu estou te falando que um mundo sem confiança, sem reciprocidade, sem amizade verdadeira, sem bondade, sem o desejo de simplesmente ajudar, sem querer nada em troca, é um mundo cinza, um mundo em que não há nada disso, é um mundo que é difícil se viver. Mas o mesmo problema é que o mundo que tem tudo isso é o mundo da qual você pode cair em uma fraude. Então o que eu estou te falando é que aquilo que entendemos como um mundo perfeito, um mundo com confiança, reciprocidade, amizade verdadeira, bondade, o desejo de simplesmente ajudar, é o mundo em que as pessoas podem cair mais fácil em fraude. Você não é um idiota quando cai em um golpe. Você apenas foi aquilo que um ser humano deveria simplesmente ser, alguém que um dia confiou em alguém. Tem uma frase que diz assim: todos os dias sai um trouxa e um esperto de casa. Quando eles se encontram, sai negócio. Dando-se a entender que aquele que caiu na fraude é um imbecil por ter confiado. Mas um mundo sem confiança é um mundo horrível para se viver. Não se constrói nada sem confiança. Quando você vai dormir, você adormece do lado de uma pessoa que poderia te matar enquanto você está dormindo. Quando você vai a um barbeiro, você permite que uma pessoa com uma lâmina esteja apontando a lâmina para a tua garganta. Quando você vai em um hospital, você permite que um desconhecido insira um líquido na tua veia. Então, se você entendeu toda a mensagem desse vídeo e chegou até aqui, comenta o seguinte: eu não gostaria de viver em um mundo em que não podemos ser enganados, porque seria um mundo em que não acreditamos em nada e em ninguém.